Tá ligado? Tá ligadinho. Bendito seja o Rei. Ai, Jesus. Jesus o Cristo. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. O tempo está cumprido. Eis aqui o reino de Deus que se manifestou entre nós. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E o sonho era de Deus. É muito forte. E na minha cama eu tive um sonho. Eu tive uma visão de Deus. Eu vi que a chuva tinha começado a cair. Há uma palavra que foi predita pelos profetas. Palavra de Deus na boca dos profetas. Pedi ao Senhor chuva, e o Senhor vai vos dar chuva seródia no tempo da chuva seródia. Isso é muito forte, pá. O que vocês acham, pá? O que vocês acham com a seródia? O que vocês acham com isso? Sônia Tati, o que tu achas? Antuérpia, para pedir ao Senhor chuva. Eu quero falar a respeito da chuva. A chuva de Deus. Não é de Deus, de Deus. Chuva de Deus. Chuva de Deus. Dinei. Ô Brazuca, estás a entender, ô mano Dinei? Não é de Deus, de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, uma profecia que se cumpre nos vossos dias e também se cumpriu nos dias da igreja primitiva, com Manuel e hoje com Elias. As pessoas não têm argumentos para me reprovarem que eu não sou Elias. Zinaíde, você anda onde, pá? Nunca mais te vi a servir. Cadê você anda onde? Ô irmã da Laidiane. As pessoas não têm argumentos para me reprovarem. Alguns pequenos aventureiros, como o Cianuque Monteiro, tentaram trazer na baila o tema a respeito de Elias. Até fizeram um debate se Elias poderia se manifestar na África. Como assim Elias em Angola, na África? Porventura Elias não vai se manifestar entre os israelitas na grande tribulação? Esses são outros idiotas. Outros idiotas, os mais idiotas. Tem duas versões aí. A primeira versão dos idiotas dizem que Elias viria na grande tribulação. E se é na grande tribulação, então viria entre os judeus israelitas.
porquanto na grande tribulação Deus vai lidar com Israel. Mas tem os outros mais idiotas do que os idiotas. Os mais idiotas disseram assim: Elias já veio e acabou. Elias está no céu, Elias jamais voltará na terra. Ok. Dois idiotas. O segundo grupo é dos mais idiotas, acentuados idiotas. E o primeiro tem os graves e tem os quê? Os agudos. Tem os graves e tem os agudos. Idiotas graves e idiotas agudos. Quer um como outro estão reprovados porque são mesmo idiotas. Eles querem entender a palavra de Deus com a mente da carne. Eles querem compreender os intentos do Senhor com a sabedoria dos homens. Paulo bem escreveu e disse que aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, na loucura da pregação do Evangelho. E o mesmo Paulo, quando falava disso, também disse que não era possível achar Deus com a sabedoria dos homens. Que os homens buscaram e buscariam a Deus com a sabedoria deles, e quanto mais eles buscarem a Deus com a sabedoria deles, mais estarão longe de Deus e vão inventar regras para achar Deus e vão achar falsos deuses e achando que acharam Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Mas sim, Deus é achado na sua palavra, pois diz que sua palavra é verdade. Disse Jesus: santifica os discípulos meus, que são teus, com a tua palavra. E Jesus disse que a tua palavra é verdade. Isso é muito forte. Vocês são tão gêmeas que não conseguem se distinguir. Esse que estava com azeite, afinal era você. Eu pensei que era Leidiana. Oh, meu Deus. É muito bom assim, pá. Futuro marido de vocês dois tem que ter muito cuidado. Senão vai querer beijar uma das irmãs a pensar que é a esposa dele. Tem que ficar longe. Ok? Bendito seja o nome do Senhor. Mas vocês não são gêmeas não, né? Então, feito isso, sabe, eles querem achar Deus com a sabedoria dos homens. Mais longe estarão de Deus. É com a sabedoria de Deus que se busca Deus para poder achá-lo. Então, eles não têm Deus. E só têm Deus os que têm o Espírito de Deus. E os que têm o Espírito de Deus, esses têm a mente de Cristo. E os que têm a mente de Cristo, esses são os justificados por Deus através do seu Filho. Esses têm a sabedoria do alto. E com a sabedoria do alto, eles buscaram e acharam Deus. Ok? Estão a entender? Aprove Deus salvar os que crerem na pregação. E Paulo chama loucura. A pregação da cruz, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os religiosos, teólogos escandalizados que Elias se manifestou na África.
os gregos, os sábios, filósofos, não os epicureus, não os estoicos, que já não existem, passaram, juntamente com as ciências deles, acham que é estupidez acreditar que Elias se manifestaria no continente africano nesta geração. Os religiosos cristãos estão escandalizados. E os pecadores lá de fora estão a desprezar. Que isso, Elias? Mas aqueles que foram humildes têm recebido esse entendimento. Os humildes de coração, isto é, os que acharam Deus, alcançaram esta compreensão. Deus não lhes falou em parábolas. Deus lhes falou abertamente. E aos outros em parábolas, para que mesmo não, ouvindo, mas não entendam, e não creiam, e não sejam salvos, porquanto eles são duros nos seus corações, são obstinados. E aí está a condenação deles. Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Não, calma aí. Peçam. Peçam ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Pois aquele que faz os relâmpagos lhes dará chuveiros de água. Não, vocês entenderam? Chuveiros de água. E a erva no campo a cada um. Vai lhes dar não somente chuveiros de água, e erva no campo de cada um. Porquanto os terrafins têm falado vaidade. Não serafins, terrafins. Ok? Os terrafins têm falado vaidade. E os adivinhos têm visto mentiras e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Pois contra os pastores se acendeu a minha ira, e eu vou castigar os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu cavalo de honra na peleja. Vai usá-los como cavalo de honra na peleja, para poder montá-los, para fazer morada neles, como quando um guerreiro se assenta em cima do seu cavalo, mas não é qualquer cavalo, cavalo de honra. Isso é muito forte, pá. E vós sereis o templo do Espírito Santo, e neles andarei, e neles habitarei, e neles falarei. Chuva seródia, no tempo da chuva seródia, aquele que faz os relâmpagos também vai dar chuveiros de chuvas
e ervas no campo de cada um. Porquanto os falsos... Quem são os terrafins? São os falsos profetas, os falsos mestres. Durante muitos anos vocês ouviram a respeito do avivamento. Pregou-se do avivamento. Houve até profecias falsas. Profecias falsas do avivamento. Anunciaram o avivamento. Disseram que a terra seria visitada nos próximos dias. A terra já estava a ser visitada. Nós ouvimos uma falsa profecia dos terrafins americanos que anunciaram que a América Latina seria o maior centro do avivamento da última dispensação da igreja. Que Deus poderia incendiar a América Latina e também a América da fala portuguesa, que é o Brasil. E que o Brasil seria o celeiro do grande avivamento, juntamente com os americanos latinos, para poderem evangelizar o mundo. Mas antes desta, ouvimos a profecia que os norte-americanos poderiam receber a última chuva para poder evangelizar o mundo. E os terrafins falaram mentiras. E nós ouvimos os americanos a dizerem: sem nós, o mundo não seria. Nós somos o avivamento da terra. E aquele lixo que eles distribuíram no mundo, chamaram de avivamento. A mensagem da prosperidade. E invadiram o mundo ocidentalizado, como a África, o Ocidente e algumas nações asiáticas, não muitas, mas poucas, como que aquilo era a chuva seródia que Deus prometeu através do profeta Zacarias, da última dispensação. Ou então do profeta Joel, que nos últimos dias eu vou derramar chuva. Joel não fala com o nome chuva, o termo chuva, mas fala o meu espírito. Estão a entender? Esta chuva que foi profetizada é o Espírito Santo. E alguém vai me dizer: mas o Espírito já foi derramado há 2000 anos, no dia do Pentecostes. Como tu falas mais em chuva, se já andamos na dispensação da chuva? Onde há chuva, a terra se torna verde e o horto vai brotar, e aquele que semear vai poder colher bons frutos ou maus, depende dele. Nesse caso, a chuva que vem de Deus não dá frutos maus, mas bons frutos. E agora, se vocês andam em avivamento através da chuva que caiu no dia do Pentecostes, onde estão os frutos dignos de arrependimento entre vocês? Onde estão as obras de Deus? Onde estão os frutos? Nem folhas, nem frutos tendes. Nem o poder, nem a glória tendes. E como vocês poderiam justificar que o mundo, a igreja, anda avivada? Ou estamos debaixo da chuva? E depois outros tolos vão dizendo: não, a chuva já existe, o avivamento já existe, é só reavivar. Trouxeram até o nome reavivamento. Reaviva, reaviva. Onde é que existe reavivar? Só existe avivar. Reavivar. Abacuque disse para avivar a sua obra. Aviva a tua obra, ó Deus. No meio dos anos a notifique. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, não é reaviva. Aviva a tua obra. Ok, não é isso que eu quero falar. Então, a chuva teria caído sim. Há 2000 anos caiu a chuva. Mas essa chuva não permaneceu. Os céus teriam se fechado outra vez. E quando os céus estão fechados, não há chuva que cai. A chuva de Deus é o resultado dos céus abertos, disse Emmanuel aos seus discípulos no geral, que estavam com ele, claro, e em particular a Natanael. Daqui em diante vereis os céus abertos
Aleluia. Daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos dos céus a descerem e a subirem sobre a cabeça do Filho do Homem. Que Pedro falou, convinha que os céus se contessem até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, céus contidos ou fechados não é sinal de chuva, nem tampouco se deve esperar chuva. Céus abertos é céus que derramam chuva para que a terra seja regada e assim o horto poderá produzir. Por isso ele disse, eu vou dar chuveiros de água e erva no campo de cada um. Os chuveiros de água é para regar a terra. E a terra regada, a erva no campo vai brotar no campo de cada um. E esse campo é o reino de Deus, é o pedaço do reino que cada um tem nas suas mãos para aqueles que nasceram de novo, é a parte que cada um tem, é a vocação que cada um tem, é o chamado, o ministério que cada um tem no reino para que ele possa brotar, para que a sua vida possa brotar, seu ministério, sua vocação, seu chamado possa brotar no reino de Deus. E essa erva no campo de cada um. E agora é só ver a terra e a igreja como ele se encontra. É secura. Terra seca e cansada aonde não tem água. E as pessoas não se convertem. Assim como eles saíram do mundo para a igreja, continuarão assim mesmo. A única mudança que vai existir é a mudança da hipocrisia. Se lá no mundo se assumia o pecado como uma vida normal, aqui vão praticar os pecados no culto das ladeiras, por causa do nome que eles carregam, por causa da boa imagem, por causa do ministério, por causa não sei do quem. Então, para nos escandalizar. E assim não mudaram nada. Só o modo operante é que mudou. O modo operante dos pecados é que muda. Então, mas que eles continuam os mesmos. Não houve chuva entre vocês. Não houve. E para abrir os céus, tem que vencer aqueles que estão nos céus. Paulo especifica os níveis espirituais, os céus e como eles se encontram. Primeiro faz as divisões e também mostra os poderes que atuam em cada céu. Paulo disse, nós não teremos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim lutaremos contra. E veja que Paulo começou de cima para baixo. Existem as chamadas regiões celestiais, segundo Paulo. E ele disse que na primeira região nós encontramos as hostes espirituais da maldade. Na segunda região, nós encontramos os príncipes das trevas. Na terceira região, nós encontramos as potestades do ar. E esses três exércitos comandados pelos principais, que são os reis das trevas. Os principados, aliás, não é principais, pelos principados da ira. Ouviram? Então aqui estão os três céus. E a chuva só cai quando os céus estão abertos. E para abrir os céus tem que derrotar aqueles que se assentaram nos céus, nas três regiões celestiais. E cada região tem a medida da chuva. A primeira região tem a sua medida. A segunda tem a sua, vai aumentando. E a terceira tem a sua, vai aumentando. A colheita, 30, 60, 100. E o que é que vocês acharam? Quem é que entre vós foi capaz, a esses terrafins, uma pergunta a esses terrafins, que vos falaram vaidades e mentira. Quem é que dentre vocês foi capaz de enfrentar essas outras espirituais, esses poderes que atuam nas regiões celestiais? Quem foi capaz para enfrentá-los? E quem os enfrentou e os venceu? Se houver um aventureiro, um corajoso aventureiro, ou então, sei lá, pode não ser aventureiro, mas que os afrontou, essa afronta os atacou, será que prevaleceu? Nada. Ok?
Então, vocês ouviram falar da chuva, até cantaram canções bonitas, pregações, livros que falaram do avivamento, falaram da chuva, chuva serôdia, louvores tão lindos da Gospelândia, que fala da chuva, do avivamento, pregações, congressos, tudo, conferências que falaram da chuva. Propósitos foram feitos para que a chuva caísse na terra. As igrejas teriam se reunido para buscar avivamento, para buscar a chuva. Eles disseram, olha assim, a palavra de Deus diz para nós pedirmos ao Senhor chuva. Então, eles se congregavam e pediam ao Senhor, aviva-nos, Senhor. Repetiam a oração de Abacuque, aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos, notifique-a. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Clamaram, cantaram, aviva-nos, Senhor. Vem como a chuva seródia que rega a terra. Vem, Senhor. Vem como a chuva, aviva-nos. Essa geração precisa da tua chuva. Essa geração precisa do avivamento. Suas orações nunca foram respondidas. Por quê? Aqui parece que o Senhor está a mandar, é só pedir e Ele vai vos dar. Parece assim, né? Não. Mas sabe que a lei não explicou as coisas. A lei falou e não explicou. E a graça fala e explica. E a graça falou o que foi falado na lei. Só que a diferença entre a graça e a lei é que a lei falou os enigmas e permaneceram enigmáticos, ocultos. Agora, no tempo da graça, o Emanuel, que é o líder da graça, falou o que Moisés falou e os profetas. E também explicou o que Moisés e os profetas não explicaram. E todos serão ensinados por Deus. Aleluia. Não que alguém terá visto Deus, mas aquele que é de Deus, esse tem visto Deus. O Emanuel vai explicar. Então veja quando Emanuel explica a respeito como se apoderar do reino. E ele falou assim, desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Quem se esforçar vai se apoderar do reino. E o mesmo Emanuel disse que ninguém vai entrar na casa do valente. Veja só, esses são casas. Os 3 céus são 3 casas. E cada casa tem a sua glória. Tem a glória da primeira casa, tem a glória da segunda e tem a glória da terceira casa. E Jesus disse, ninguém vai entrar em casa do valente. E quem são os valentes dessas 3 casas? Os valentes das 3 casas são as outras espirituais da maldade. E eles também têm o chefe deles lá. Os valentes da segunda casa são os príncipes das trevas. Os valentes da terceira casa são as potestades comandadas pelo valente dos valentes, que é o principado. Daí, os principados nesse caso. E esses também se chamam espíritos territoriais. São territoriais porque estão divididos em territórios. Ok? Agora, Jesus disse que ninguém poderia ou poderá entrar na casa do valente para poder repartir o despojo do valente, sem primeiro vencer e amarrar o valente. Enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele controla. E a chuva estava maniatada. Se os céus é que derramam a chuva, se a chuva vem dos céus, e nos céus as 3 regiões celestiais estavam ocupadas, então não se pode falar da chuva, nem poderá se falar da chuva, seus ignorantes. Tinha que vencer os valentes para poder repartir os bens que ele controlava, nesse caso a chuva. Mas eles não são os que dão chuva, não são eles que dão a chuva, mas a chuva estava dependente de vencê-los. Enquanto não fossem vencidos, não haveria chuva. Quem falou isso é Emanuel. Que o valente, enquanto está armado, ele terá em segurança tudo o que ele protege. Somente quando vier um outro maior que ele, então poderá amarrá-lo, tirar a sua armadura e depois repartir os seus bens.
Estão a entender? Então vocês só estavam aqui a gritar com congressos e conferências e louvores e pregações e falsos avivamentos. Não seria possível ver avivamento chuva sem primeiro vencer aqueles que eram os céus de bronze. Os céus de bronze impedem a chuva cair. Mas quando os céus se abrirem, os anjos fazem o vai e vem. Daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos a descerem e a subirem sobre a cabeça do Filho do Homem. E Jesus estava a falar da libertação que iria acontecer e que já estava a acontecer. E Jesus lutou com esses poderes, venceu esses poderes. Estava a dizer que os céus vão se abrir. E quando os céus se abrirem, agora os anjos começarão a descer e a subir. E o movimento frenético dos anjos, descer e subir, é porque é sinal de avivamento. É avivamento. Porque os céus abertos é o mover, aleluia, do Espírito na terra. Céus abertos é a chuva serôria, que é o Espírito do Senhor sendo derramado sobre a terra. Os céus abertos é o mover dos anjos, o vai e vem dos anjos. E os anjos vêm para fazer o quê? Para vir abençoar, ajudar os herdeiros da salvação. Ok? Céus fechados é um problema grande para os anjos nas regiões celestiais. Céus fechados, não há chuva. Esquecem da chuva. Deus trabalhou somente com a sua soberania, sem a chuva, e foi fazendo algumas coisas paulatinamente. Como é que se diz? Há um termo que se diz em português. As coisas paliativas. Por causa da sua soberania. Assim como mesmo com a queda do homem, Deus não abandonou, estou a falar em Adão, Deus não teria abandonado a terra a 100%. E Paulo falou isso aos gregos. Mesmo vocês adorando outros deuses e deuses desconhecidos, não conhecendo aquele que vos criou, ele não teria vos abandonado. Por isso vos dava estações boas, culturas, não sei quem, alegrias, colheitas, chuva, solo. Vocês semeavam e colhiam. Essa é a misericórdia dele. Mesmo vocês adorando ao diabo. Mas ele continuava a vos fazer bem em parte. Mas esses morriam e iam para o inferno. Agora, eu vim vos esclarecer o que vocês não entendiam. Que o avivamento é uma revolução. Ou então é resultado de uma guerra vencida. E não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Nas regiões celestiais, isto é, na primeira região celestial. Os príncipes das trevas, na segunda região celestial. As potestades do ar, na terceira região celestial. Então, sendo vencidos, primeiro céu aberto, tens a primeira chuva, a glória da primeira casa. Segundo céu aberto, tens a chuva da segunda casa. Tens o terceiro céu aberto, a chuva da terceira chuva. E assim vai aumentando de intensidade. Tem chuva pequena, tem chuva e tem grande chuva. E agora? E o nível da chuva tem a ver com a brutalidade e a violência da manifestação de Deus na terra. E o alcance também é proporcional com o nível da chuva. Quanto maior é a chuva que caiu, maior é o alcance que essa chuva vai alcançar. Estão a entender? Agora veja, por exemplo, vocês angolanos estão assustados. Como é que o homem não fala inglês, não fala francês, nunca andou nesses países, foi conhecido nesses países da África, da fala francesa e inglesa. Como é que multidões estão a reconhecer que Elias já está na terra, em um país onde ele não foi, na língua que ele não fala? É isso que eu estou a vos falar. Porque a guerra é no espírito, é com os joelhos. Quando você romper essas barreiras, automaticamente os resultados vêm. A colheita vem. E Paulo disse,
Tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Guerrear contra os poderes das trevas é semear. E quando você os vencer, automaticamente os frutos brotam. Os campos vão brotar e vão dar frutos. Quando você os vencer, os chuveiros começam a cair. A chuva cai. E a chuva rega a terra. E a terra vai brotar. O que vai brotar? O que lá foi semeado. Por isso você vê, a África acordou, milhões e milhões de africanos estão a concorrer, os seus olhos estão para Angola. Estou a falar milhões. É só ver as nossas páginas no TikTok, o crescimento explosivo. E entra lá nos comentários para você ver, são poucos da fala portuguesa. Por quê? A maioria que estão a comentar lá são os faladores de inglês e francês. E são africanos. E também os caribenhos, aí no Pacífico. Mas não vais encontrar lá americanos, não vais encontrar lá europeus, asiáticos. Por quê? Porque o que nós alcançamos ainda não chega para tocar os outros povos da terra. Veja só que a primeira glória, quando se manifestou, não tocou as outras línguas. Só tocou os angolanos, mas bem endurecidos também, os poucos angolanos. A maioria dos angolanos que foram tocados são os que vivem na diáspora. E aqui também tem um segredo. E qual é o segredo? Por causa de Angola ser o epicentro da guerra, a guerra toda se faz aqui. Então há substituição de poderes. Quando eu derrotei as hostes espirituais da maldade, e eu me apoderei da primeira casa, então, mas os poderes da segunda casa vieram dar cobertura à segunda casa. Mesmo eu estando lá, mas não tive os benefícios como devia ter. Ou então não tive a colheita como deveria ter, por causa das guerras. Levaram-me outra vez no deserto, como no tempo de Moisés. Os corações que teriam ficado leves foram outra vez endurecidos por causa da substituição das peças de reposição. O que são peças de reposição? São peças que se substituem para vir substituir aqueles que foram vencidos. E os que entraram são mais fortes, que teriam entrado, aliás, eram os príncipes das trevas. São mais fortes do que as hostes espirituais da maldade. Então, por isso você viu que seguiu foi um deserto. Perseguição. E o diabo teria levantado uma igreja na terra para ser a boca de Satanás naquela perseguição, que são os pentecostais. Nem os toquistas, nem os quimbanguistas, nem não sei quem, todos ficaram em silêncio. Até onde eu saí, havia silêncio. Estou falando a ordem. Mas eles foram os tolos que foram achados, acharam eram os mais inteligentes e foram sacrificados. Aleluia! Falarei de vocês até terminar a minha missão. Eu falarei de vocês, era uma vez uma igreja chamada Pentecostal de Angola e do mundo. E não é só pentecostal angolano que me combateram nessa guerra física de palavras, que é falsa, guerra no espírito. Os derrotados foram usados pela sua mãe. Falem. Dizem que ele é falso Elias. Fazem conferências, fazem debates. Pintem as redes sociais. Até no Brasil, quem mais reagiram contra o meu ministério são os pentecostais. Até na África. Agora você veja. Só que eu conhecia esse segredo. Eu sabia que quando cai um poder e entra outro, a guerra vai continuar. E não terás os benefícios das conquistas que você teve. E se você as ter, em parte, não no seu todo.
com dores, como disse Jesus, vocês vão receber essas coisas 100 vezes mais com perseguições. Agora você veja, eu conhecendo essas regras, as leis das guerras espirituais, eu sabia que tinha outros territórios para eu recuperar. E que o inimigo estava a fazer aquilo para tentar me distrair. Para eu me conformar com as conquistas, fugir das guerras, evitar as perseguições, para que eu não alcançasse os poderes do mar, que são os príncipes das trevas, do segundo céu. Fala mistério, né? E depois vem um idiota e vai falar assim, eu não entendo o que ele fala. Prega lá a palavra. Aqueles daquele tempo também chamaram Paulo como que ele não estava a pregar a palavra. Por isso Pedro teve que entrar até a igreja. Os meninos dentro da igreja, principalmente aqueles que teriam sido infiltrados na igreja. Mas Pedro teve que entrar em ação para convencer, ou então exortar a igreja, que quem convence é o Espírito Santo, exortar a igreja que aquela sabedoria que estava no irmão Paulo era de Deus. Que as pessoas não entendiam por causa de serem idiotas. Por isso eles torciam. Que a idiotice que levava as pessoas a não entenderem o irmão Paulo. Então a idiotice é que leva muitos de vocês a não me entenderem. Só que vocês, como são soberbos, e acham que depois, em vez de ficarem calados porque não entenderam, vão blasfemar, vão chamar nomes. E Pedro entrou em ação e convenceu os irmãos. Cuidado! É Deus que deu sabedoria a Paulo. Não brinque, não. Agora entre vocês não tem um Pedro para vos ajudar, ou idiotas. Vossos mestres, em vez de vos ajudar, estão a vos piorar ainda. Com o silêncio deles. Só que vocês, como são idiotas, deveriam questionar por que os príncipes não respondem. Por que os príncipes não falam abertamente dele. Por que os príncipes não lhe afrontam como eles afrontam. Por que os príncipes, só que vocês são idiotas, deveriam parar e dizer, não, tem algo, alguma coisa existe em que o silêncio dos príncipes contra as afrontas deste homem. A verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então eu estava a dizer que eu sabia que eu precisava continuar a lutar, ignorar o barulho dos tamborões vazios, ignorar as afrontas dos pecadores, ignorar as injúrias e em silêncio, fazendo um bom combate contra aqueles que estavam na guerra. E os que estavam na guerra não são os que estavam a falar, mas os que estavam em silêncio. Neste caso, a prostituta mãe, a grande Babilônia. Nenhuma palavra pronunciou. E até hoje, eu esperei que se abrissem e se pronunciassem. Até hoje, andam em silêncio. Bom, fazem bem. Mas, mesmo assim, houve guerra. O mar reagiu. Estou a falar do mar espiritual. Calunga. O Calunga queria tragar Elias. As anjas da morte foram soltas. O inferno queria prender Elias. Os príncipes das trevas queriam prevalecer contra Elias, mas todos eles foram derrotados. O segundo céu foi tomado. Estão a entender? Nesse caso, 2 céus dominados. E quando se venceu o segundo céu, Elias foi conhecido fora da língua portuguesa. Que antes, na primeira glória, ou então na glória da primeira casa, os ingleses, os franceses, não sabiam da existência de Elias na terra. Só os da fala portuguesa, angolanos, moçambicanos, são tomenses, poucos brasileiros e quase portugueses nada. Estou a falar português de gema, não os que vivem em Portugal. Os angolanos ou outros que vivem em Portugal. Não, estou a falar os tugas, são poucos. E os poucos que teriam entrado, a maioria saíram. Só ficaram poucos, pouquíssimos.
Ok? Mas agora que nós rompemos o segundo céu, é visível os milhões das outras línguas. E também, mais somente na África. E um pouco aí no Pacífico também. Aleluia! Mas tem ainda a terceira casa. Ainda tem o terceiro céu para se dominar. Ainda tem a terceira casa para se edificar. Ainda tem o terceiro exército para se vencer. Ainda tem as potestades para romper. Ainda tem, aleluia, as águias para se destruir. Estão a entender? E quando se vencer os poderes do terceiro céu, a amplitude será maior, por causa também da glória que vai aumentar. E o terceiro céu é a plenitude do reino de Deus. E a terra toda vai se encher da sua glória, nos quatro cantos. Então vereis os outros povos, os ocidentais frios, os americanos do sul ao norte da América, os asiáticos a despertarem, os africanos, porque agora são poucos africanos que vão despertar também, como aconteceu com poucos angolanos e portugueses. Estou a falar que os camões despertaram na primeira glória. Então, a plenitude é os muros caírem e aqueles que estavam em trevas verem luz. Ok? E o sol da justiça brilhar sobre a terra. Essa é a chuva grande. A mãe das chuvas, que vai encher e inundar toda a terra. Não foi uma oração solta. Aviva-nos, ó Deus. Vem como a chuva, que trouxe chuva. Houve guerra. Pagou-se um preço muito grande. E ainda se paga para trazer a chuva na terra. Seus preguiçosos, aventureiros emocionados. E ninguém pode negar isso. Pois aquele que tem, tem. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu tenho o reino de Deus. E ainda me será aumentado mais o reino. Porque eu tenho. E não pense que vão me aumentar por aumentar. É resultado das conquistas. Eu tinha uma parte do reino. Agora tem duas partes. E agora estou a correr para alcançar a última parte que falta. Aleluia! Custe que custar. Vocês podem falar o contrário. O que é no campo da batalha? É no ringue onde se resolve tudo. Você perdeu a batalha no ringue. Você é um escravo. E esta guerra tem regras. Quem venceu, dita as regras. Quem venceu se torna o senhor daquele que o venceu. Não é isso que diz a palavra de Deus. Aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. Eu vos venci, vocês são servos. Ouviu o Pentecostais? Ó prostituta mãe. Vocês foram vencidos por mim. A filha e a mãe, eu os derrotei. Os dois primeiros poderes da república, eu vos derrotei. O terceiro poder da república, os amantes da mulher prostituta, os pais, eu vou vos derrotar. Então vocês todos têm que ficar em silêncio. As potestades vão cair. E vão ser sujeitadas e lançadas no abismo. Os príncipes das trevas serão lançados no inferno. Veja só, quando eu prevaleci sobre as hostes espirituais da maldade, houve cobertura dos príncipes das trevas. E por isso parece que as coisas não houve mudanças significativas na sociedade. Os tribunais continuaram intactos e mais corruptos que o primeiro poder. Agora que dominei o segundo poder, aí está. Aquele que estava intacto, invencível, insubstituível, está lá. Tudo agora vocês vão ver. É ruína, porque já não haverá cobertura para o primeiro poder. Só vai haver cobertura para o segundo. E mesmo o segundo não receberá cobertura até ao fim.
da guerra. Não, antes da guerra terminar, já não terá cobertura. Porque aquele que lhe deu cobertura está em apuros. Não vai poder se segurar por muito tempo, vai lhe largar. Assim como a mulher largou a filha porque ela foi vencida, e o marido, os amantes, já não deram mais cobertura às filhas, o primeiro poder. Então vassoura contra eles, nos céus e na terra, nos céus e no mar, nos céus e nos céus. Parece que não estão a me entender, né? Nos céus e na terra, nos céus e no mar, nos céus e nos céus. Quem venceu, venceu. O terror é muito grande sobre a terra, sobre os meus adversários, porquanto eu prevaleci contra a grande fortaleza do Ocidente. E essa fortaleza é milenária. Eu prevaleci sobre a prostituta mãe. O Kwanza tornou mar. Você que é estrangeiro, Kwanza é o maior rio da minha terra, tá? Você sabe que os rios são a terra, estão na terra, os que regam a terra. E o mar não tem nada a ver com a terra seca, sólida. Há divisão entre a terra e os mares. Os rios são inferiores aos mares. E os céus são maiores do que os mares. E a terra. Quantos porcentos do planeta Terra estão ocupados pelos mares? A maior parte. Não é metade, não. Agora entenderam? Vocês estão a compreender qual é a derrota que eles levaram? Um só homem a fazer estremecer a terra. Agora começou a chover. A segunda chuva. A primeira chuva foi um barulho muito grande, mas porém quase sem águas. As águas saíram da terra, dos rios, para regar a terra. Então tornaram as águas puras, claro. Por causa da oposição. Houve barulho, mas eles conseguiram fechar. Não fecharam segundo o céu, mas deram cobertura, impediram para que não houvesse manifestações poderosas nesse nível da vitória. Mas o homem não se frustrou com isso. O homem aprendeu a perseverar, a resistir ao diabo. Agora está a cair a segunda chuva, maior que a primeira. Mas também na segunda chuva uma coisa eu vi. Eu vou explicar aqui um enigma. Por isso no princípio eu falei, eu tive um sonho de Deus. Tá pensando que eu esqueci? Eu tive uma visão na minha cama. Eu vi que a chuva tinha começado a cair. E o barulho da chuva era estrondoso, muito grande. E eu saí para ir confirmar em loco. Não queria terminar no barulho que estava a ouvir dentro. E eu fui lá fora e eu vi que já tinha começado a chover. Mas não era muita chuva. Mas era maior do que o barulho da primeira glória. Mais ou menos. Era chuva, já estava a cair, que molhava. Mas também eu questionei que a chuva da conquista não seria aquele. Seria muito maior do que aquele. E eu questionei, como assim? Se essa é a segunda. E é terrível.
Como assim? E eu voltei dentro da casa. Mas quando eu voltei no quintal da casa, a chuva era tão grande, maior do que aquele que estava a chover fora. Estava a cair fora, aliás. Que através dos chuveiros, viu esse chuveiro que você está vendo aqui? Dos chuveiros, a água era maior do que caía diretamente do céu para a minha mão, ou para o meu corpo. Os chuveiros, lá dentro, só tinha lá dentro da casa. Era muita chuva. E eu vou explicar o que é que significa isso. Agora está a chover na África, fora de Angola, onde coisas terríveis estão a acontecer. O povo está com muita fé. É incrível a fé desse povo. Sinais estão a acontecer. Milagres extraordinários no meio deles. À distância, estão a receber. Estão a exercer a fé, mesmo sem estar na igreja física. Estão a decretar, é incrível. Estão a usar a fé. Paralíticos de 20 anos estão a ficar de pé, cegos estão a ver, surdos, mudos estão a falar, Elijah. O povo está a chorar. Angola é o centro das atenções. Parece que vão despertar. Não são poucos, não. São milhões e milhões. É só você ver as páginas do TikTok. Mas, aí dentro está a falar da igreja física. Primeiro começou fora. Depois vai dentro. E não estou a falar na terceira glória. É mesmo nessa segunda. Quer dizer que vai começar aqui dentro um dia. E esse dia nós estamos a esperar. Enquanto esperamos a grande chuva dentro da igreja. Os chuveiros de água. Como disse Zacarias. E lhes dará chuveiros de água. Para que a erva no campo de cada um possa brotar. Mas nós estamos a nos contentar com a chuva que está a cair no continente africano, principalmente. E depois aí no Pacífico. Mas o que vai, a manifestação da glória da segunda casa dentro da igreja será maior do que a manifestação da glória da segunda casa que está a acontecer lá fora. Na África. Bom, muitos africanos estão a ver luz. Muitos africanos estão a despertar. Muitos com as malas feitas para viajarem para Angola. Pastores estão a entregar suas igrejas para fazerem parte da estânia. Pastores estão a vir confessar seus pecados. Pastores estão dispostos a viajar para Angola. Mas porque eles são ignorantes, eles pensam que o modo operante é igual dos falsos profetas, da imposição, afetação. E quando a gente lhes explica que aqui não se afeta ninguém, aqui se discipula as pessoas para se tornarem servos, discípulos e servos, eles estão a aceitar. Esses de Angola não aceitavam. De Angola, quando me perguntavam, nunca o fizeram diretamente a mim. Aos discípulos, eles davam essa condição, desistiam. Diziam, vou comer o quê? Eles estão dispostos a renunciar, estão dispostos a largar, estão dispostos. E com grandes igrejas, na África do Sul, Nigéria, Camarões, Quênia, Zâmbia, Zimbábue, Togo, toda a África subsaariana, muitos estão concorrendo para Angola. Para o avamento de Angola. Agora você veja. Mas fique atento. Por isso você vê que aqui não houve nenhuma mudança, internamente falando.
As coisas continuam como eles estão. Se um paralítico de 20 anos aqui de Angola se posicionar, vai continuar paralítico. Mas aí fora, até morto ressuscita. Esperta ele. Aqui não estou a dizer que não está a acontecer essas coisas. Estou a falar, uma coisa é as coisas acontecer e outras coisas acontecer, hein? Como é que é? Com intensivamente e com persistência. Eu sei que vocês estão a me entender. Mas o que vai se manifestar aqui dentro da igreja, quando estou falando dentro da igreja, não é somente em Angola. Dentro da igreja em Angola, Moçambique, onde temos igrejas, Moçambique, São Tomé, Portugal, até mesmo no Ocidente, como Inglaterra, França, Bélgica, dentro da igreja. É o mover dentro da igreja. Vai ser muito grande, maior do que isso que está a acontecer aqui, entre os espalhados, os dispersos, que estão longe de nós, onde não tem igrejas, nem pastor para lhes apacentar. E todos eles já se inscreveram, estão se inscrevendo. O grupo do WhatsApp dos que falam outras línguas está a crescer, onde se manda os links. Muitos já estão a evangelizar, estão a falar o decreto, estão a clamar por igreja, estão dispostos a patrocinar. Muitos estão a clamar como podemos enviar as nossas primícias, nossos dízimos, nossas ofertas para Angola. Ninguém lhes pediu nada, ninguém lhes pediu oferta, ninguém lhes pediu, você tem que fazer isso. Não. E eles estão assustados porque estão a vir das igrejas dos falsos profetas, onde pagaram fortunas em bênçãos que nunca chegaram. Encomendaram as bênçãos até hoje nunca chegam. Ouviram? Estão a entender? Então, aqui em casa, vocês da casa, fiquem quietos. Não digam, mas por que fomos abandonados? Por que nós ficamos estáticos com a glória da primeira casa? Porque lá fora a intensidade é maior do que nós, sim. É o epicentro da guerra. É a continuação da guerra. Na continuação das nossas lutas, mas custe que custar, nós vamos romper todos eles. Então, saiba disso, que eu vi. Eu saí e voltei. E não pense que vou sair para ir lá fora para ir visitar esses irmãos nesses países. Não. Essa saída é o que eu estou a fazer agora. Todas as noites estou a ministrar aos franceses, ingleses, africanos do Pacífico e também, claro, e outras pessoas como no Ocidente, os poucos do Ocidente. Os poucos no Ocidente. Mas a maioria são os africanos e também aí do Pacífico. Jamaica, Tobago, não sei quem, Nova Guiné, Papua, são poucos, mas estão a entrar. Haiti, são poucos, estão a entrar. Brasileiros, são poucos, mas estão a entrar. Mas a maioria são os da África subsaariana, da fala inglesa e francesa. É incrível. O diabo pensou que poderia me enganar. Eu tenho a mente de Cristo. Me é revelado todos os segredos do coração do meu Pai. O mar vai dar os seus mortos. A lua vai brilhar. Amém? Tá ligado? Mas que o vosso desejo, ó igreja, estou a falar a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, o vosso sonho de verem o avivamento já se manifestou. Já tendes a chuva na terra. Mas como a chuva é plena, então em parte tendes a chuva.
E eu estou a trabalhar para alcançar, tirar o em parte, para ficar perfeito, ou então pleno. E a plenitude da chuva é um fato entre vocês daqui a 4 dias. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Ok? Daqui a 4 dias, a glória da terceira casa vai se manifestar. E a terra toda vai receber a chuva seródia. Viu? Aí o Cefero está a me dar o nome dos países onde está entrando muita gente. Nigéria, Quênia e Uganda. África do Sul também. Não fica de fora. Congo também não fica de fora. Viu? RDC. Muita gente. São os que mais estão a entrar na fala francesa. O tempo está comprido. Pelo menos eu vos expliquei o que é a chuva e como é que a chuva cai e quando. Qual é esse tempo que diz no tempo da chuva? No tempo da vitória. Você não os venceu, você quer falar da chuva. No tempo da chuva seródia. O tempo é o tempo em que você maniatou os valentes. Hã? Essa noite eu vi. O que eu vi nessa noite? Eu estava com a túnica do presidente do Tribunal Supremo. O exonerado. Já recuperei muita coisa. Recuperei a bengala do Savimbi. As pessoas não vão entender nada. Aquela bengala do Savimbi tinha um segredo muito grande, vocês não sabiam. Nem queria falar isso aqui, porque os meninos não vão entender nada. Recuperei a bengala de Savimbi. Recuperei a chave da morte. Recuperei a chave do inferno. Recuperei o livro vermelho. Recuperei a batina, chama-se beca, né? Do Supremo, do presidente. Isso tudo está comigo. E a cadeira aí do que é do parlamento? Oh, eu já lhes derrotei. Por causa da cobertura, daqui a alguns meses vou recuperar também aquela cadeira aí. Ok? Eu recuperei isso. Chave da morte, chave do inferno. Recuperei a bengala. Você está vendo aquela bengala aí de Savimbi? Eu vi. E dizem que era de Mabutu. Dizem, sei lá disso. Que não que fisicamente era, mas aquilo foi uma transição incrível. Por isso, Savimbi, mesmo não tomando o controle da nação, mas tinha um poder que você não imagina. Era um estadista. Tá, mas um homem que está a entrar na Casa Branca. Coisa fácil. José Eduardo, todo o seu consulado, lutou, não entrou lá. Mas conseguiu entrar só no fim, né? Ou não entrou lá? Eu recuperei o segundo livro, vermelho, que é o segundo selo. O segundo selo foi aberto. E eu vou atrás do terceiro e do quarto. Daqui a 2 anos eu abro o segundo selo. Daqui a 4 anos, que já não tem nada 4 nenhum, é 3,5, eu abro o quarto selo. E terei o terceiro livro. O segundo livro é a sabedoria. O terceiro livro é a ciência, o conhecimento, o segredo, o
os enigmas do mundo. Ok? Para não falar da capa do falso profeta que eu teria resgatado. Aquela foi a primeira coisa que eu resgatei. A capa do falso profeta. O maior falso profeta africano. E com impacto no mundo. Chamava-se Steve Jobs. Quando lhe tirei a capa, primeiro falei, tirei a capa dele. O que seguiu depois morreu. Jeremias Kadosh me fez lembrar. Na verdade, o Espírito Santo já tinha me falado. Mas como uma coisa que eu sempre falo, quando eu estava a citar, me veio em mente a capa dele, mas como eu já falo dessa capa aí, então, só para lembrança, a capa, e eu vos falo as coisas antes de acontecerem. Não agora que estou a vos falar da capa, ou então do quem? Do homem dos tribunais, que já aconteceu. Mas quando eu vos falei da capa do Steve Jobs, ainda estava vivo. E o que seguiu depois é a ruína dele. E quando eu vos falei que eu vou operar sinais, como aquele falso profeta operou, a diferença é que ele operou no poder de Satanás e eu de Deus, vocês estavam a duvidar. Muitos de vocês disseram, que isso? Agora estão a ver? Estou a falar, the bull! Stand up! Para ele levantar. Go! Move, move, move. Os mortos vão ressuscitar. Os mortos? Não vão. Pelo grito do homem. Muito mais do que isso, que eu vou vos mostrar. Fala comigo, Senhor. Go! 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 Eu tomei, veja só, por exemplo, o país do Steve Jobs, onde tem um impacto muito grande. Nigéria. E eles eram os pais desse chamado queda do sacerdócio. São nigerianos que trouxeram. Os falsos profetas, a adivinhação, que contaminaram a África. Esses todos que estão aqui são Mahdi em Nigéria. E eu já estou lá dentro a fazer confusão. E o povo está a acordar. E o povo está a despertar. E eles estão em silêncio. Estão a entrar alguns piratas aí. Para tentar desviar as atenções das pessoas. Não somente na Nigéria e no mundo. São nigerianos. Estão a usar os perfis da nossa igreja. Estão a cobrar dinheiro nas pessoas. Porque a procura dos nossos serviços, das nossas páginas é muito grande na África. Então eles viram, não, é uma oportunidade de nós ganharmos dinheiro. Mas eles esqueceram que vieram afrontar uma pessoa errada. Deveriam vir para Angola e perguntar os primeiros que me afrontaram. E muitos rapazes estão a gravar vídeos, a questionar, e não sei o quê. Tudo em inglês. Deus lhes humilhou. Os ingleses, eles pensavam que eles eram a língua de Deus. Não, eles falavam isso através dos americanos. Eles se vangloriavam com a língua. Achavam que, assim como a política, através da América, o governo americano, nesse caso, o Estado angolano, americano, domina o mundo. Também a igreja evangélica no mundo, Mahdi na América, teve uma influência muito grande. Nem mesmo a prostituta mãe tem um peso na América, como tem a igreja evangélica, corrupta. E agora? Eles achavam que a língua inglesa era o evangelho, a língua de Deus. Deus fala inglês. Agora estão envergonhados. E Deus tomou uma língua, no meio das três mais poderosas, não está lá. É o português. Não está lá a Espanha, ou o espanhol, não está lá o francês, não está lá o inglês.
está lá o Camões. Então eles estão a entrar para tentar trazer confusão, inveja, ódio, estão irados. A história se repete como foi com os judeus contra Emanuel. Mas a pedra que os edificadores rejeitaram vai ser posta como principal da esquina. Sim, os da fala portuguesa estão envergonhados, aqueles que se levantaram contra essa verdade. Estão a ver agora os ingleses a querer reclamar o monopólio do evangelho, a lutarem com Deus. Com Deus não se luta, pois Deus nunca perdeu batalha. E esses daqui, os portugueses daqui, os Camões daqui, estão em silêncio. A guerra já não é com vocês. Ouviu? A guerra agora é com os ingleses. A guerra não é com vocês, a guerra agora é com os africanos, da fala inglesa e francês. Vocês ficaram esquecidos no tempo. Vocês estão ultrapassados. Eles diziam que Deus fala inglês, né? Agora nós vamos falar, Deus fala português. Nós vamos falar, Deus é português. Da terra do Camões. E os inimigos foram confundidos. Glory to God. Aleluia. O Camões foi exaltado, Eduardo. O que era desconhecido, desprezado na terra, entre os mais poderosos, ele está a discutir agora a prominência mundial. O Camões, pá! Hein? O Luís de Camões foi exaltado. Man of God. Agora não é Man of God, homem de Deus. Ainda vamos por lá, não é de Deus. Homem de Deus. Não é de. Homem de Deus. Homem de Deus. Isso soa muito mal para os meus ouvidos. Por causa do hábito, né? Homem de Deus. Graças a Deus. Então, mais logo, voltaremos aqui para podermos participar da colheita no mar africano e o Pacífico também. Sempre foi assim, Antônia. Deus toma as coisas fracas e as exaltas para confundir as fortes, as que não são para confundir com as que são, as tolas desprezíveis para confundir com as sábias e as honradas. Deus toma crianças para confundir o inimigo que é adulto e o vingativo. Graças a Deus. Ó colheita angolana. Ó Camões. Alguém está doente entre os Camões? Aqui está o Elias. Ele vai orar. Vai mandar a palavra. E a palavra vai te curar.
Todos que estão a me ouvir, que estão a sentir uma dor, que estão doentes, qualquer que seja a enfermidade, o mal-estar no teu corpo. Até os que não estão a me ouvir, mas que sim, que estão a ser intercedidos pelos que estão a me ouvir, em nome de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, aquele que me enviou, recebam a cura agora, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Sejam todos curados, no nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Sejam todos curados em nome de Jesus Cristo. Recebam, recebam. E Ele enviou sua palavra, e sua palavra os libertou, e sua palavra os curou. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o paralítico põe-te de pé e começa a andar. Câncer, diabetes, depressão, sim, e qualquer que seja a dor na sola do teu pé, recebam a cura em nome de Jesus. Os ossos quebrados começam a se juntar agora. É uma ordem. Cada osso junta-se ao seu osso. No nome de Jesus. Ouçam a minha voz os surdos. Veem a minha imagem os cegos. Os paralíticos andam, pulam como as servas do deserto. A lepra desaparece, diabetes tala, feridas incuráveis, em nome de Jesus, diabetes, depressão, comprometimento dos rins, sejam restaurados teus rins, em nome de Jesus, coração restaurado, órgãos restaurados, membros restaurados, no nome de Jesus, e a palavra chegue até aqueles a quem vós estás a interceder. Chegue a palavra, em nome de Jesus, a palavra chegue até eles. Oh, recebam a cura. E Ele não veio somente para vos curar, Ele se manifestou para vos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então sejam abençoados, sejam libertos, sejam restaurados, sejam abençoados, sejam abençoados. Pai, abra a porta que está fechada, atenta e atende essa pessoa que está a clamar por uma situação. Responda. E receba. Em nome de Jesus. Ainda bem que vocês já não são cegos, não. Então vocês se libertaram da maldição do Luís de Camões. Latino, tu já não tens mais isso, pá. Estás a pedir o quê? Fazem teste agora. Fazem teste ou ex-Camões. Ex-Camões. Ex-Luíses de Camões. Deixa isso para os que estão de fora. Vós agora tendes a visão do alto. Vós tendes a sabedoria do alto. Vós tendes a visão de Cristo. Vós ungiste os vossos olhos com colírio. Vós vedes, aleluia. A luz está a brilhar no escuro. Glória a Deus. Conta os teus testemunhos aí. Faz teste. Você que estava... que não ouvia nada. Está a me ouvir. Manda mensagem. Você que só ouvia num lado. Já estás a ver. Manda mensagem. Que não via nos dois lados. Já estás a ver. Que não andava. Já estás a andar. Qualquer que seja o milagre que você recebeu. Sim, a hemorragia vai no banheiro. Já estancou. Você que tinha prisão de ventre. Já foste no banheiro. Conta o teu testemunho. Você que estava com fluido. Já estancaram. Conta, gripado, tosse, tuberculose. Câncer. Palpa lá o lugar onde estava o câncer. Procura as diabetes. Procura, mede aí, atenção, mede. Sim, você que estava deprimido, já estás a sentir, aleluia, o alívio ou a suavidade que Jesus Cristo prometeu. E eu vos aliviarei. Pode contar o teu testemunho. Diga, eu estou bem, eu estou a andar, eu estou a ouvir. A bola do ouvido furou, pai. Ruth Yanga Sebastião, tinha bola de quê? É incrível. Aleluia. Era surda. Ou tinha lá o quê? O que tinha no teu ouvido, ó Yanga? Toquei no pai e o coração se aquentou. Essa aqui é Antônio Oliveira. Mas quem? A dor constante na sola do meu pé saiu. Rosemary Santos. Quando eu falei dor na sola do pé, era ela. Eulália, dor nas pernas passou. Era simplesmente uma dor. O pai orou no domingo,
mas a dor continuava assim que o pai começou a ministrar. Toquei no rosto e de repente furou a bola no ouvido. Muito forte. Tucaiana, uma africana ontem do Gabão, sei lá se que país é aquele. Ele disse isso. Obrigado porque eu ouvi e ouvi. Os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Elias se manifestando na minha geração. É incrível. A mulher estava 3 meses com uma hemorragia. Já foi nos médicos, os médicos não estavam a encontrar, aliás, encontraram a causa, mas não conseguiu estancar as hemorragias da senhora. Uma só palavra. Vai, estás livre. Nenhuma gota. E a mulher dizia, obrigado, Deus, pois me fizeste ver e ouvi o Elias que viria e na minha geração. Minha filha foi curada ontem na live no Zoom. Estava muito quente e acordou bem. Eu me lembro da Mércia, que ele pediu isso ontem no Zoom. E eu te escrevi. Não te escrevi só? Escrevi. Seja curada. Não é? Eu me lembro. Nem falei, porque eu estava a atender os africanos. Uma mulher africana dizer, obrigado, Deus, pois eu vi e ouvi. Meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Aleluia! O Elias que se manifestou na minha geração. Estava a agradecer porque ele nasceu no tempo que Elias viria na terra. E não somente isso, mas também teve a chance de ver e ouvir Elias. Dor de cabeça sumiu. E o Nana, os angolanos, eu estou aqui, os meus vizinhos andam a me ver, mas ainda não me viram. Não. E a mulher estava em prantos a chorar. É de que país é aquela mulher? A cena. Gaspar, sim, o mestre só mandou uma palavra. É dos Camarões, viu? Uma mulher camaronesa. E eu acho que é a primeira vez que teria entrado na live. Porque se ele tivesse entrado, já teria sido curada. É a primeira vez. Meus olhos viram e ouviram. As pessoas do TikTok já nem querem esperar na fila. Eles tocam no mestre e são curados e dão testemunho. Ouviram? Isso que eu falei, estão a vir com muita fé. Porque é uma bicha que se forma. No TikTok, então, o Cefero, o tradutor, ele vai chamando pessoa a pessoa. Ele liga o microfone, lhe pergunta o que você estás a precisar. E eles falam. Mas os que vêm com muitas dores, e ali, a lista é muito grande, até chegar a vez dele, eles estão a usar a fé deles. Estão a tocar no meu rosto. Estão a tocar nos meus cabelos. Pela fé, estão a receber curas. Estão a testemunhar. E muitos vão embora. Depois de receber testemunho, vão. Não é que vão sem testemunhar. Deixa o testemunho. E outros ficam mesmo lá. Não estão a entender nada. Mas só a ouvir, a sentir, a desfrutar da paz. A mulher chorava e dizia, obrigado, Jesus, por teres enviado Elias na minha geração, pois os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Falou as palavras da anciã Ana e do velho Simeão. As pessoas com depressão dizem, quando eu estou na live sinto-me leve e depois da cura já nem se fala, a alegria deles a testemunhar. Pessoas estão a vir confessar seus pecados. As pessoas estão a ser libertas da masturbação. Uma mulher que se masturbou. Quantos anos aquela mulher? Ele tinha aqueles aparelhos de masturbação feminina. Se masturbou durante não sei quantos anos. E ele chegou. Não quero mais essa vida. Me ajuda. Me liberta. Man of God. E não pensa que são portugueses, não. Não são da terra de Camões. E eu libertei ela. E eu mandei. Lhe perguntei se ele não tinha um aparelho.
um objeto que ele usava. Disse, comprei um. Eu disse, joga fora isso. E era madrugada. Naquela madrugada mesmo, ele jogou fora. E voltou, disse que foi liberto e teve uma visão. Como que foi a visão? Sonhou o quê? Sonhou um gigante que saiu da vida dele, né? Quem se lembra? E nunca mais se masturbou a mulher. Pastores a virem confessar que o pecado de masturbação. E os pastores de Angola estão em silêncio, a morrerem com masturbação. Mesmo com as mulheres, já não têm prazer das suas mulheres, porque vivem da masturbação, do adultério. E as prostitutas sempre a lhe seguirem, porque eles querem sempre se prostituir com eles. Você não sabe o que eles vos fazem quando vocês se envolvem com esses feiticeiros. Você não sabe, vossas vidas nunca mais serão as mesmas. Eles, quando eles se envolvem com as ovelhas, estão a comprar as almas daquelas ovelhas. A tua alma foi roubada, foi comprada. Vais viver uma vida infernal, uma vida de miséria, uma vida solteira, infeliz, depressão contigo, perturbação, miséria, doença. Eles te deixam doença, sida, problemas de hemorragia, não sei quem, dores constantes de bexiga, miomas, tudo isso, porque eles são consagrados a Satanás. Quando ele te coloca os seus cromossomas, te colocou veneno, te colocou lixo, te colocou demônios. Sim, aquela mulher também é camaronesa. O senhor que tinha dragão lá em cima de onde vivia. E lá vivia um casal de lésbicas. Ouviu? Quer dizer, masturbação é espírito homossexual. Você não sabe. Masturbação é espírito homossexual. Mexe somente no meu TikTok 1000 mensagens de pessoas que querem oração no meu inbox. Precisei de ajuda de outros e não é possível. Não é possível, não é impossível. Vai atender 1000 como? Não é possível. Estão a entrar, aliás, estão a sair, estão a entrar. Enquanto atenderes uma, entra duas. Eu recebi a cura de dor do peito, estômago, a bola de sangue na boca. Uma palavra ontem, através das reportes, a dor passou, a bola está diminuindo. Acredito, a palavra do Pai é verdade. Sim. Até o que ficou lá um bocadinho. A bola de sangue que diminuiu já desapareceu também. Desde que foi libertada, está todos os dias na live. Manda mensagem querendo saber mais dos ensinos do mestre. É incrível. E teve a visão também de quem fala na terra, ouviu? A mesma mulher que foi libertada do lesbianismo, que é masturbação, todos os dias está na live, nas lives, aliás, e teve a visão. Lhe foi revelado quem sou eu. Ouviram? Ah, você é irmã da Osana? Ok. Onde anda a Osana? Valéria. E você anda onde? Valéria é a mais velha, né? Confirma aí. A que teve a visão no monte, não é você? Que tivesse a visão... Essas duas jovens me procuraram no monte. Primeiro foi a Osana. São cunhadas do quem? Do Rui Vaz. Depois foi a Valéria. A Valéria é a mais velha ou aquela prima dela? Foram 3. Depois foi mais uma outra, vossa prima também. Aquele que andava na igreja dos falsos profetas. Anda onde aquele aí? Ó Valéria. Confirma aí, Valéria. Você é a mais velha da Osana ou a que foi no monte ou é outra? Sou a prima da Irina, mulher do Rui. Esse mês preciso de receber os passaportes do meu filho com visto. Você não anda indo mais na igreja por quê? Fui eu que tive a visão no monte. Sou a mais velha da Osana. Ouviu?
Há muitos anos essa menina teve visão, mas mesmo assim não permaneceu na igreja. Isso é complicado. Olha, eu vou vos contar a visão que ele teve. Que alguém lhe levou no monte. Ele nem sabia da minha existência. Alguém lhe levou no monte para ir se encontrar com o homem do céu. O próprio homem. E foi levado naqueles caminhos aí do mato. Chegou até um lugar onde encontrou o homem. Conta ainda a tua visão. Hein? Até as palavras que o homem falou. No dia que ele foi lá, eu falei as mesmas palavras. A pessoa que ele encontrou lá, que não era pessoa, era espírito. Estava no espaço. O caminho aonde ele passou. Ele andava e ele disse, oh, eu tive esse sonho, eu passei aqui, eu vi essa árvore, oh, eu entrei nesse beco. Meu Deus, o que significa isso? Ah. Então ele esperou, tá bom, se na verdade está se cumprir o que eu vi, as palavras que aquele homem falou, hoje vai falar. Viu? Tá aqui ela. Isso foi no ano 2019, parece que ele foi no monte. 19 ou 18. Ouviu? Ele disse, as palavras que ele falou na visão, se é mesmo esse homem que eu vou encontrar lá, ele vai falar essas palavras. Porque esse homem que eu vi no espírito não é homem, não. Se é esse homem que você está, onde estão me levar? A irmã dele que ele levou lá. Se é mesmo ele, então ele vai falar as palavras que ele falou no meu sono, em sonho. Quando eles chegaram, eu estava dentro da tenda. Estavam à minha espera. Vou aparecer na igreja assim, tive a visão. É mesmo isso? Ouviram? Quando ele sair fora, ele vai falar aquelas palavras. Quando eu saí, falei, Hosana nas alturas. Ele assustou. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha, a miúda assustou e ele me falou, você quem? Me perguntou. És quem? Eu falei, eu sou quem? Como assim? Ó, eu sou amigo do quem? Do teu cunhado, Rui? Não, o que eu vi não é... Como é que você vai falar as palavras que eu vi, que você falou na visão? E eu não te vi homem, não. Você não era homem. Você estava no espaço. Mas aqui o lugar é mesmo esse. Vi essa árvore, vi esta. Você estava aí, me mostrando onde eu estava. Estava aí no espaço. E falaste mesmo essas palavras que você falou agora. Eu saí da tenda e gritei, Hosana nas alturas. Olha, essa jovem só não fugiu. Porque a irmã dele já tinha ido lá. E são primas da Irina. Então, se não ia correr, falando, não, esse estranho ia fugir na mata, a gritar, ai, não quero ficar aqui. Valéria, eu vou lhe apresentar, vem mesmo que eu vou te apresentar na igreja, Valéria. 2019. Ou até 18, possivelmente. Olha, tá aí. Ele viu Jesus com os braços abertos. É verdade. Tá vendo? E nunca mais apareceu. Só foi uma vez. Não pense que ele anda na igreja, que ele anda a ouvir o que eu ando vos falar. Nada. Valéria. Onde anda Osana? Osana sei que está em Portugal, né? 2019. E o que ele foi lá buscar, recebeu. Saiu o casamento. Está aí a confirmar. Eu me lembro que havia muita turbulência para eles casarem. Não havia condições de casarem. Havia oposição. Não vou falar os nomes aqui. Pode ser que a família do teu marido estão aqui. Eu me lembro. Havia oposição.
A Osana está em Portugal. E saí da tenda com os braços abertos. É, Tuxa? Tuxa também estava lá naquele dia, né? Não, Tuxa não estava. Eu acho que estava. Tuxa estava. Ou só estava a mulher do branco? Do Tuga. E ele foi lá, a irmã lhe falou, não, é isso que estás a passar, vou te levar no monte. No apóstolo. Qual é esse apóstolo? Não, o amigo do quem? Do Rui. Ah, como assim? Disse, ele vai te orar, vai te ajudar, vamos. E eu sei tudo, essa andou numa religião, eu creio que ainda está lá. Ah, mas ele era pregador, né? Não, eu não posso. Não, não vais conseguir casar, minha irmã. Vamos. Essas lutas aqui. Aceitou. Oh, mas ela subiu o monte. Eu tive essa visão. Eu vi essa montanha. Oh, eu passei nessa estrada. Meu Deus. Oh, eu tive isso. Entrou no beco. Oh, calma aí. Não, mas no fim, encontramos lá Jesus de Nazaré. E estava com os braços abertos. E ele gritou, Hosana nas alturas. Se é mesmo isso, então... Ah, foi a Tuxa que te convidou. Não foi a Hosana, não. Amém. Valéria subiu no monte, as fortalezas caíram e o matrimônio saiu. Incrível. Tinha um ratinho aqui na minha casa. Eu falei, rato, Elias já está na sua terra e manda na terra. Você vai morrer. Agora, o rato ficou tonto e morreu. É muito poder. E o povo que estava em trevas viu luz. Tá bom, então. Mas logo nos encontramos na colheita africana. A África e as redes lançadas lá. Deus abençoe.